Olá a todos. O nosso trabalho é sobre a utilização de podcasts para o processo de educação e colaboração em saúde, um relato de experiência. Vamos falar sobre o Suspeitas, o podcast que a gente produz. Esses são os integrantes e as orientadoras são a Leila de Fátima e a Luciana Alves. A expansão tecnológica promove mudanças comportamentais e socioculturais nos indivíduos, oportunizando transformações educacionais com a inclusão das TIC, as tecnologias de informação e comunicação. É importante citar que, no período de 2020 e 2021, com o advento da pandemia, houve uma grande expansão do uso das tecnologias de informação e comunicação. Os meios de comunicação possuem inúmeras funções. Eles possibilitam a expressão e interação entre os indivíduos, mantêm-se incorporados ao cotidiano de todas as camadas sociais da população, sendo uma ferramenta de propagação da informação, além de serem amplamente utilizados na área da saúde, para processos de educação e prevenção de agravos. O presente projeto escolheu o podcast como ferramenta, sendo que tem uma estimativa nacional de ouvintes de 34,6 milhões de pessoas, o que equivale a 8% da população brasileira, além de ter apresentado um grande crescimento com o advento da pandemia. É importante fazer algumas considerações sobre o uso de podcasts e o cotidiano dos brasileiros. 48% dos brasileiros ouvem podcasts enquanto realizam atividades domésticas, 38% enquanto navegam na internet, 25% antes de dormir, 24% durante trabalho ou estudo, 20% enquanto praticam atividades físicas, 18% ouvem realizando uma rotina de autocuidado. E essas considerações mostram uma vantagem que o podcast tem frente aos vídeos. Os objetivos deste trabalho foram incorporar novas estratégias, práticas e saberes capazes de ampliar o debate em saúde na perspectiva das tecnologias da informação e comunicação, enquanto uma forma de promoção, prevenção e educação em saúde para o meio da comunicação remota via podcasts. Difundir, via streaming de música e rede social, a utilização do podcast enquanto uma ferramenta eficaz de ensino e aprendizagem. A principal atividade realizada durante o projeto foi a criação da terceira temporada do podcast Suspeitas, sendo que um podcast é um excelente meio para disseminar informações sobre saúde para todos os níveis socioeconômicos e de escolaridade, possui baixo custo, além de uma grande abrangência populacional, o que o torna extremamente acessível. Além disso, promove mudanças comportamentais e socioculturais, provando ter influência digital. Para o presente projeto, foi necessário estudar o processo criativo de construção dos podcasts, que perpassa por 4 etapas. A primeira é a construção de um webquest, em que é colocado os objetivos a serem alcançados com o episódio, além de uma ampla pesquisa sobre o tema. A segunda etapa é a roteirização, isto é, a utilização do webquest para criar o roteiro. A terceira etapa é a gravação e editoração, em que é gravado o episódio e editado. Para a quarta etapa, que é a publicação e divulgação, em que o episódio é publicado em redes de streaming de música e ocorre a divulgação do episódio em redes sociais de amplo espectro. A terceira temporada dos Suspeitas terá 13 episódios. O primeiro foi feito e produzido pelas orientadoras Leila e Luciana e fala sobre a saúde no futuro. Em seguida, vêm os episódios dos acadêmicos, que foram divididos em 3 grupos. Cada grupo terá 4 episódios. O grupo 1 falou sobre o pré-natal do parceiro, tabagismo e cigarros eletrônicos, vai falar ainda sobre SUS, por onde começar, e as doenças crônicas não transmissíveis, uma epidemia silenciosa. O grupo 3 falou sobre Setembro Verde, doação de órgãos, musicoterapia, vai falar sobre SUS e os seus princípios e a violência obstétrica. O grupo 2 falou sobre distúrbios de neurodesenvolvimento, menstruação e a pobreza menstrual no Brasil, ainda vai falar sobre vacinas e PNI e rastreamento oncológico, mama, colo de útero, cólon e próstata. Os episódios do podcast Suspeitas são informativos para a população em geral, possuem uma linguagem acessível a todos os níveis sociais e de escolaridade, com o objetivo de difundir a informação abrangendo toda a população brasileira, possui temáticas atuais e chamativas, sempre com questionamentos. Os episódios possuem no máximo 10 minutos, a fim de não ser cansativo,
e eles podem ser acessados pelo streaming de música e rede social. Todas as redes sociais usadas são plataformas de grande espectro nacional e internacional. Os resultados obtidos foram um hall de podcasts disponibilizados para a sociedade leiga e científica, com linguagem acessível, buscando melhoria na qualidade de vida, potencialização de conhecimento e desmistificação de conteúdos. Desde o início do projeto, em agosto de 2021, já houve um total de 140 audições de internautas do Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Praga e Londres. Com o isolamento social, os podcasts se tornaram uma crescente tendência social. Eles alteram a dinâmica das relações humanas via redes sociais e outras tecnologias de informação e comunicação, além de ser um facilitador no processo de ensino e aprendizagem e ultrapassar as barreiras geográficas, o que mostra uma grande acessibilidade e praticidade. É importante salientar como é um grande desafio para as práticas em saúde o combate a notícias de origens com pouco ou nenhum embasamento científico, as chamadas fake news. É muito importante o envolvimento da comunidade na manutenção da saúde e na formação acadêmica dos estudantes, além de fazer com que as notícias verdadeiras e com embasamento científico cheguem mais facilmente à população. Concluiu-se que, seguindo os preceitos da promoção de saúde e educação popular em saúde, dentro do contexto da expansão tecnológica associada ao momento de maior distanciamento social, o presente projeto responde a uma demanda de participação social nos meios educacionais, ainda centralizada em setores dominantes da sociedade. É importante levar o conhecimento e a educação às camadas mais populares. Estimula aspectos colaborativos e integrativos de aspectos reais da população geral, além de favorecer a sororidade e o trabalho em equipe, respeitando diferenças, níveis de conhecimento e ritmos de aprendizagem de cada ouvinte, além de favorecer a colaboração entre o grupo, visto que são acadêmicos de diferentes cursos da área da saúde. Essas foram as referências utilizadas.